que é um assunto muito importante, principalmente nesses dias de tanto engano, irmãos, de tanto engano no meio do povo cristão. Oi? No meio do povo cristão. Está tendo muito engano no nosso meio. E eu orei a Deus pedindo uma palavra, e o Senhor me deu essa palavra para mim trazer nessa noite. Eu quero falar sobre falsos profetas. Falsos profetas, né? Nós sabemos que eles estão aumentando na terra, estão trazendo profecias da carne, profecias demoníaca e profecia do coração, né? Mas, bispo, existe a profecia verdadeira? Existe. A profecia verdadeira, ela existe, irmãos. Só que, para você saber qual é a profecia verdadeira, você tem que ter, primeiro, conhecimento das Escrituras. Segundo, intimidade com quem? Intimidade com Deus. Para você saber discernir o que é de Deus e o que não é do Senhor. Então, irmãos, eu vou trazer a introdução, né? A introdução diz assim: falsos profetas são pessoas que pregam o que não vem de Deus. O falso profeta, irmãos, ele não é um servo de Deus. Ele é servo de quem? Ele é servo do diabo. Então, o falso profeta, ele não prega uma mensagem de Deus. Ele não prega uma mensagem de Deus. A mensagem dele é misturada. Ele mistura a verdade com a mentira, porque só com a mentira o falso profeta não passará. Ele tem que meter a verdade no meio para poder a pessoa acreditar nele. Então, por isso, a introdução, ela diz assim: o falso profeta são pessoas que pregam o que não vem de Deus, né? Por isso nós temos que ter muito cuidado com profecia, irmãos, porque profecias, quando ela não é de Deus, ela não vai te abençoar. Pelo contrário, ela trará destruição para a tua vida. Uma profecia falsa, ela pode fazer você largar seu marido, largar sua esposa, largar a sua congregação. Já teve pessoas que saíram daqui através de profecia, né? E não ficaram no lugar aonde a profecia indicou. Isso quer dizer que essa profecia, ela não veio de Deus, entendeu, irmãos? Então, a gente tem que ter muito cuidado com profecia, porque você está alicerçado em um lugar, você recebe uma profecia, você é dirigente de uma congregação, você está trabalhando para Deus, o trabalho está fluindo, está crescendo, você recebe uma profecia do diabo, você abandona o trabalho, vira as costas para a congregação, abandona o povo de Deus, a obra de Deus, e vai para onde um profeta disse que Deus está te mandando. E quando você chega lá, você descobre que você foi enganado. Aí já é tarde demais. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com profecia, com profetas. Na internet está cheio de falso profeta dizendo que estão ensinando a palavra de Deus, misturado um pouco de verdade com mentiras. Olha só, o falso profeta,
O falso profeta são pessoas que pregam o que não vem de Deus. Seus ensinamentos não são bíblicos. Os ensinamentos deles não são bíblicos. E eles invitam profecias. E eles inventam profecia. Irmão, tem muito profeta. Nós nunca tivemos tanto profeta na igreja como nos dias de hoje. E eles estão inventando profecia. Não que Deus está entregando profecia, mas eles estão inventando profecia da sua mente, da sua cabeça. Só que esses profetas, eles vão prestar conta com quem? Eles vão prestar conta com Deus, irmãos, porque eles entregaram uma profecia que não era de Deus, eles passaram uma coisa que não era de Deus como se fosse de Deus. E é bem aí que mora o perigo, porque eles estão passando uma coisa como se fosse de Deus e não é. Eles inventam profecia. Olha só, seus ensinamentos não são bíblicos e eles inventam profecia, sonhos, visões. Os falsos profetas enganam outras pessoas com sonho, com visões. Ele diz: Deus me deu um sonho contigo. Deus me deu uma visão contigo, nadinha. Visão dele mesmo, sonho dele mesmo. Não tem nada a ver com Deus. Vou repetir. Irmão, tem visão que é Deus que dá. Tem sonhos que é Deus que dá. Nós vemos exemplo na Bíblia. José teve sonhos. E eram sonhos de Deus. Paulo teve visões. Ele foi até o terceiro céu, tendo visões. Visão de Deus. Existe visão de Deus. Existe sonho de Deus. Mas nós estamos pregando nessa noite sobre as visões falsas, sobre os sonhos falsos e sobre a profecia falsa, que não vem da parte do Senhor. Vamos continuar, irmãos, que a introdução é um pouco grande. Desviando-as de Deus e causam conflitos e confusão. Irmãos, essas profecias, essas visões, essas profecias, essas visões, esses sonhos que os falsos profetas têm, elas têm um objetivo: causar divisão na igreja, causar confusão na igreja. E nós temos que ter muito cuidado com a falsa profecia, com o falso sonho e com a falsa visão. Uma pessoa chegou para outra e disse assim: olha, Deus me mostra que tu tens chamado, sai desse ministério e abre o teu ministério. A pessoa abriu, irmão, mas não foi para frente. Porque não foi Deus que falou. Hoje está fechada a igreja dele. Mas ele recebeu essa profecia. Deus me mostra que tu tens chamado. Sai da tua igreja e abre uma. É o que mais tem hoje. É esse tipo de profecia. Sai da tua igreja e abre uma. É o que mais tem hoje. Irmãos, se tiver alguém aqui nessa igreja que queira essa igreja, eu entrego para você ver como é bom dirigir igreja, para você ver como é maravilhoso dirigir igreja, para você sentir o peso de um piano nas suas costas, como você nunca sentiu antes. Na nossa reunião de obreiro, eu nunca vi um pastor fazer isso, mas na nossa reunião de obreiro, aqui e acolá eu digo: irmão, tem algum obreiro que quer essa obra? Se quiser eu passo para você.
eu vou ser membro da igreja, você toma de conta e eu vou ser membro, para você ver o que é bom. Você já viu, irmãos, aquele ditado que, como é que diz? Que a vida do outro, tem um ditado que as pessoas usam aí, né? Que eu esqueci agora. Como é? Alguém lembra? E a pessoa não sabe o peso que o outro carrega, né? Não sabe. Todo mundo, às vezes a pessoa usa a expressão, ser pastor é bom demais. Meu amigo, tu não sabe. Um pastor, ele não cuida só dele. Um pastor tem que cuidar de toda a igreja. Olha o tanto de família que o pastor tem que dar conta. Quando acontece uma coisa, é o pastor que é chamado. Quando manifesta um demônio, é o pastor que é chamado. Qualquer hora da noite, da madrugada, quem vem na mente é o pastor. Chama o pastor. Irmão, você não sabe o que é a vida de um pastor. A pessoa, porque nunca foi uma coisa, ele acha que é fácil. Já viu aquele? Rapaz, eu pensava que era fácil, pá, mas isso aqui é difícil. Tu pensava porque tu estava só olhando. Às vezes a gente vê um cara errar um gol. Não, se fosse eu tinha feito esse gol aí. Mão do lado de fora, tudo é fácil. Tudo é fácil. Agora deixa você entrar. Deixa você assumir para você ver o fácil. De fora tudo é fácil, irmãos. Tudo é fácil de fora. Então, irmãos, esses sonhos, essas visões, essas profecias falsas, elas causam duas coisas na igreja: divisão e confusão. Toda a igreja que é cheia de profecia é cheia de confusão e cheia de divisão. Cheia de confusão e cheia de divisão. É por isso que nós temos que tomar cuidado, para nós não ter uma igreja cheia de confusão e cheia de divisão, por causa do falso profeta. E ele é implantado exatamente para isso, irmãos, para causar confusão e divisão dentro da igreja. Olha só, como podemos reconhecer um falso profeta? Uma pergunta: como podemos reconhecer um falso profeta? Estudando a Bíblia. Como é que você vai conhecer um falso profeta? Estudando a palavra de Deus. Irmão, se você conhecer a Bíblia, ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar, porque na hora que ele trazer a visão mentirosa, na hora que ele trazer o sonho mentiroso, na hora que ele trazer a profecia mentirosa, você conhece as Escrituras, você vai na Bíblia e você vai discernir que aquela mensagem não é de Deus. Como conhecer um falso profeta? Conhecendo a palavra de Deus. Sabe o que o profeta disse? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitos irão se perder, irmãos, por falta de conhecimento. Muitos serão enganados pelos falsos profetas por falta de conhecimento, porque não querem estudar a Bíblia, não querem examinar as Escrituras. Deus disse para Josué: medita na palavra de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, então prudentemente te conduzirá e te irá bem. Mas medita na palavra, para que você não seja enganado, para que você faça de acordo com a minha vontade. Como conhecer um falso profeta? Conhecendo as Escrituras. Ninguém vai te enganar. Se você conhecer a palavra, ninguém vai te enganar. A pessoa pode até tentar, mas não vai conseguir, porque você tem o conhecimento da palavra, igreja. Você tem o conhecimento, você não vai ser enganado. Irmão, se um falso profeta te enganar, sabe para onde é que ele vai te levar? Hein, igreja? Sabe para onde é que o falso profeta leva? O inferno. Ele não sobe e não deixa você subir.
Primeiro, a Bíblia diz que o falso profeta e a besta vão ser lançados no lago de fogo. Irmão, o falso profeta já está condenado. O falso profeta já está condenado. E se você seguir o falso profeta, se você seguir a falsa profecia, a falsa visão, eu tive uma visão contigo, eu tive uma visão com isso, Tome cuidado com essas coisas, irmãos. Toma cuidado com isso. É o que mais tem hoje. Às vezes o cara está cheio de pecado, aí o profeta vai lá na cabeça dele, né? Com licença aqui, vai lá na cabeça dele. Assim te diz Deus, eu estou abrindo a porta, eu estou te abençoando, eu estou me agradando de ti. O cara está cheio de pecado e Deus está se agradando dele. Olha a profecia. Irmão, quando os reis, as autoridades estavam em pecado, profeta não ia lá, irmão, colocar a mão na cabeça dele e dizer, Deus está se agradando. Irmão, a mensagem do profeta era, você está em pecado, Deus vai te corrigir, Deus vai te trazer juízo. Irmãos, a palavra era essa, de conserto, te conserta, porque senão Deus vai te matar. Qual foi a palavra de Isaías para aquele rei? Coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, meu amigo. Tu vai morrer. Essa era a profeta irmão, essa era a palavra do profeta. A palavra do profeta era essa. Quando Davi estava em pecado, o profeta passou a mão. Silvanete, não, o profeta disse para ele, Davi, contou uma parábola para ele de um homem que tinha tomado ali alguns objetos, algumas ovelhas de alguém, e ele disse, esse homem tem que morrer, o homem que fez isso tem que morrer. O profeta disse, Davi, esse homem é você mexeu na mulher de Urias, você mandou ele para a morte, esse homem é você. Ele caiu por terra, reconhecendo que ele tinha pecado contra Deus. Profeta, irmão, o cara não está em pecado e ele está lá na cabeça dele, Deus está se agradando, a porta vai se abrir, Deus vai te dar, eu estou vendo a chave do carro, uma chave de uma casa, o cara está todo errado, e Deus está mostrando chave de casa e de carro. Por aí você já tira que aquela profecia não é de Deus. Porque se você está errado, irmão, a pessoa sabe quando está errado. Quando você está errado e o profeta se dirige a você, você está errado, você está pecando contra Deus, você está fazendo coisa errada, e o profeta vai, bota a mão na tua cabeça, assim te diz o Senhor, eu estou me agradando de ti, eu estou vendo tu acordando de madrugada, eu estou vendo teu choro de madrugada. O cara não está acordando de madrugada, não está chorando de madrugada. Desmascara esse mentiroso na hora. Se você não está fazendo o que ele está falando ali, desmascare ele. Irmão, não estou orando de madrugada, eu não estou chorando de madrugada, eu acho que não foi o Deus do céu que te mostrou. Desmascare. Tome cuidado com profecia. Às vezes você sabe que o profeta está errado, você sabe que ele está entregando da carne, desmascare ele para que ele não faça mais, porque enquanto você estiver, ele vai continuar entregando profecia errada, profecia falsa. Você está todo errado e o cara está dizendo, e Deus está mandando te dizer que ele está se agradando. O cara todo errado, Deus está mandando te dizer, nessa hora já corta ele. Rapaz, eu estou todo errado, meu irmão. Que Deus é esse que está se agradando de mim? Só pode ser o Satanás que está se agradando de mim, porque eu estou todo errado, Senhor. Eu estou precisando me consertar. Mas o profeta vai lá e diz, e ele, ó, todo errado. Deus está se agradando de mim. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele, tome cuidado com profecia. Muitas vidas estão destruídas. Aqui em Miranda teve um rapaz de uma igreja, que eu não vou citar o nome por ética.
Ele recebeu muita profecia. Ele ia viajar, mas a esposa, eles iam fazer a obra em outros países. Receberam muita profecia. Essa igreja entrega muita profecia. Só, irmão, que a mulher do cara adoeceu e morreu. No velório, os crentes da igreja chegaram. Ele olhou para o pastor e disse: pastor, que dê as viagens que eu vou fazer com ela, que dê as profecias que nós ia pregar em outro país, nós dois. Saiam daqui agora! Mandou toda a igreja embora da casa dele. Não quero mais vocês aqui, e não pise mais lá, seu bando de mentiroso! Como é que Deus fala, irmãos, que o cara vai viajar com a esposa para outro país e a mulher morre sem ter viajado ainda para lugar nenhum? Hein, irmãos, eu pergunto, foi Deus que falou? Ou foi os homens? Ou foi o espírito do engano? Tome cuidado com profecia. A profecia, quando ela não vem de Deus, ela vem para destruir alguma coisa na tua vida. Vem te trazer algum tormento, vem te trazer alguma coisa que vai fazer você sofrer lá na frente. Tome cuidado com profecia. Eu estava vendo um pregador entregando uma profecia para uma mulher, e ele entregando a profecia: Deus está fechando a sepultura, Deus está fechando a sepultura, Deus está fechando a sepultura. Ele disse: para tua mãe, viu? Deus está mandando dizer que está fechando a sepultura para tua mãe, viu? Aí a igreja toda explodiu. Ei, glória a Deus, aleluia! E ela caiu logo no pranto, no choro. Aí ele disse: leve o microfone lá. Aí levaram o microfone e ele perguntou: por que você está chorando, minha santa? E todo cheio. Por que você está chorando, minha santa? Ela disse: pastor, minha mãe está com 6 meses que morreu. Viu o vídeo, viu? Ó, está aqui. Silvanete viu o vídeo. 6 meses a mãe dela já estava debaixo da terra, e ele entregando que Deus estava dando livramento para a mãe dela. Irmão, tem muito falso profeta entregando coisa que não é de Deus. Tome cuidado com profecia. Tome cuidado com profecia. Tem muito profeta entregando, dizendo: assim diz o Senhor, sem Deus ter dito nada, sem Deus ter falado nada. Eu vejo algo na tua vida sem Deus ter mostrado nada, só coisa da cabeça dele. E às vezes a pessoa está tão embriagada com isso, irmãos, que o cara está falando mentira e a pessoa está rodopiando, falando línguas estranhas e dando glória a Deus, glorificando uma mentira. Você tem que tomar cuidado com isso. Como podemos reconhecer um falso profeta? Estudando a Bíblia. Se alguém prega algo que vai contra a Bíblia, se alguém prega algo que vai contra a Bíblia, é falso profeta. É falso profeta. Pregou algo, não está de acordo com a palavra, é falso profeta. Também é importante ver se a profecia se cumpre. Tem gente, irmãos, que recebeu profecia, ainda era criança, está esperando até hoje. E muitos já morreram e a profecia não se cumpriu. Não se cumpriu. Deus fala, mas Deus não fala com todo mundo, irmãos. Eu vejo gente toda hora: Deus falou comigo. Eu fico logo com o pé atrás. Deus fala comigo toda hora. Eu fico logo com o pé atrás. Chegou um cara lá em casa, aí ele disse assim: Deus fala comigo. Eu digo: fala mesmo, irmão, fala.
E o que foi que ele falou? Ele disse que a mulher ganha as eleições. Eu digo, ganha? Deus te falou isso? Falou. Pois então ficou bem facinho de nós saber se é Deus que fala contigo ou não. Deixa as eleições chegar, se ela ganhar, pode ficar firme nessa voz aí, porque foi Deus que falou mesmo. As eleições chegou, a mulher perdeu. Aí ele foi lá em casa, eu disse para ele, a voz que tu está ouvindo não é a voz de Deus, querido. Procura conhecer a voz de Deus, porque essa voz aí é voz enganosa, é voz mentirosa. Deus não mente. Se Deus disser que ganha, ganha mesmo. Pode roubar, pode comprar, pode fazer o que quiser, mas se Deus disser que ganha, acabou, ele vai lá e dá mesmo. Aí descobriu que a voz que ele ouvia era falsa. Bem facinho, está aqui o texto. Como descobrir que uma profecia é falsa? Vê se ela se cumpre. E não se cumpriu, a mulher perdeu. Olha só, nós temos que tomar cuidado, irmão, tem muito engano no nosso meio, muito engano. Também é importante ver se a profecia se cumpre. Se não acontecer, é porque veio da imaginação da pessoa. Se a profecia não se cumpriu, é porque foi produzida onde? Na mente dele. Na mente dele. Foi produzido na mente dele. E nós temos que tomar cuidado, irmão, porque muita coisa é produzida em nossa mente. E nós temos que ter o discernimento para saber se é de Deus ou não. Para nós não nos tornar um falso profeta. É preciso ver, é porque veio da imaginação da pessoa, não de Deus. Devemos evitar os falsos profetas. Por que você tem que evitar um falso profeta? Porque senão ele vai acabar com a tua vida. Através do que, bispo? Te entregando profecia que não é de Deus. E ele vai deixar você frustrado. Porque você vai esperar, a profecia não vai se cumprir, porque não foi Deus que falou, a profecia não vai se cumprir, e você vai ficar o quê? Frustrado. E corre o risco de chamar Deus de mentiroso. E Deus não mente. Deus não prometeu para Davi, através da boca de Samuel, que ele seria rei? Se cumpriu ou não? Se cumpriu, irmãos. Quando Deus fala, quando é Deus que fala, pode ficar tranquilo que aquilo vai se cumprir. Jesus não disse, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar, irmãos. Se Deus falar, fique tranquilo, durma tranquilo, só se posicione, porque a palavra dele vai se cumprir. Então, não fique perto de falso profeta. Se você identificar um falso profeta, te afasta dele, porque senão ele vai destruir tua vida. Devemos evitar os falsos profetas. Seus ensinos só trazem problemas. Olha só, irmãos, os ensinos do falso profeta só traz problema e podem enganar até os crentes. Viu? Que crente que o falso profeta, que o ensino dele pode enganar? Aqueles crentes que não conhecem a palavra e não têm intimidade com Deus. Esses, o falso profeta chega e engana, porque falta conhecimento para ele se defender do falso profeta e intimidade com Deus, para Deus dar o discernimento que ali está um falso profeta. Então nós temos que ter essas duas coisas, irmãos: conhecimento das Escrituras e intimidade com Deus, para nós discernir o que é de Deus e o que não é. Continuando, vamos lá. Nós vamos já entrar na Bíblia, irmãos. Estou terminando aqui a introdução.
e pode enganar até os crentes. Por isso, é muito importante conhecer a Bíblia. É muito importante conhecer a Bíblia e ter intimidade com Deus para identificar, para distinguir entre o que é certo e o que é errado. Temos que ter essas duas virtudes: conhecimento da palavra e intimidade com Deus. Se nós tiver conhecimento das Escrituras e intimidade com Deus, o falso profeta não vai nos enganar, irmãos. Na hora que ele chegar na nossa porta, nós vamos discernir que ele é um falso profeta. Railson, fica em pé aí. Fica em pé, Railson. Quem está vendo, Railson? Entrou um homem lá em casa e disse assim: assim diz o Senhor, esse rapaz vai ser prefeito de uma cidade. Se foi Deus que falou, vai o quê? Vai se cumprir. Mas se não foi, e eu tenho 99% de certeza que não foi Deus que falou. Eu posso até queimar minha língua e meu filho virar prefeito. Senta, Raíssa. Então, irmão, tá cheio dessas coisas. A pessoa chega na tua casa, bota a mão na tua cabeça, fala 4, 5 línguas. Quem sabia que o demônio fala em línguas? Levante a mão. Não, ele falou em línguas, então ele é de Deus. O diabo também fala em línguas. Eu já mandei vídeo para os irmãos, pessoas endemoniadas falando em línguas estranhas. O diabo também fala a língua. É por isso que você tem que conhecer a palavra e ter intimidade com Deus para você não ser enganado. Porque o diabo também fala línguas estranhas. Não essa profecia de Deus, porque quando ele estava entregando, ele estava falando em línguas estranhas. Irmãos, dons espirituais não credencia ninguém como um profeta de Deus. Muitos naquele dia vão chegar: expulsei demônio no teu nome, profetizei, fiz maravilhas. E lá no final Jesus diz: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Irmão, estão entendendo? Então nós temos que ter muito cuidado. No meio dessa classe aqui de expulsar demônio, fazer maravilha, tinha um profeta. Eu profetizei em teu nome. Jesus disse: eu não te conheço, rapaz. Profetizou, mas eu não te conheço. Por quê? Porque tu está praticando iniquidade. Vamos lá, irmãos. Agora nós vamos entrar na palavra. Lá no começo da Bíblia, Deuteronômio, está terminando aqui, irmãos. Vamos lá, Deuteronômio 18, 20 ao 22. Deuteronômio 18, 20 e 22. Capítulo 18 de Deuteronômio, livro escrito por Moisés. Deuteronômio capítulo 18, verso 20 ao 22 diz assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhes ordenei. Irmãos, e tem gente que tem coragem de fazer isso. E vocês sabiam que as igrejas estão cheias disso? Pessoas falando o que Deus não mandou, sem nenhum pingo de temor, irmãos.
Porque quando a pessoa diz assim, ó, assim diz o Senhor, irmãos, aí já meteu quem no meio? Já meteu o Senhor. E se ele não tiver, você vai pagar caro. Entendeu, irmãos? Os irmãos encontraram? Deuteronômio capítulo 18, 20 e 22. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu lhes não ordenei, ou que fala em nome de outro Deus, deuses, terá que ser morto. Na lei era assim. Se você mentisse com o nome de Deus, você morria. Por que que Deus não está matando esses falsos profetas hoje? Porque nós estamos na graça e Deus está deixando para que dia? Para o dia do juízo. É por isso que caboclo mente em cima do altar, irmãos, entrega profecia. Irmão, lá em Campinas, tem umas igrejas e uns pregadores lá, que ele entrega a profecia para a igreja todinha. Os cultos terminam quase meia-noite, ele entregando profecia para todo mundo. Assim diz o Senhor para ti, assim diz o Senhor para ti, assim diz... Irmão, Deus, ele diz que Deus fala com todo mundo. Tem um recado de Deus para ti, né? Tem um recado de Deus para ti. Um recado. Irmão, Deus, né? O homem está mandando recado, irmãos. Quem manda recado é nós. Olha só. Deve morrer. Se disser que eu disse sem eu ter dito, tem que morrer. E era apedrejado, viu, irmãos? Apedrejado até a morte. Mas talvez você se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclama em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir? Como saber se aquela mensagem é de Deus ou não? Você presta atenção se ela vai acontecer ou se ela vai se cumprir. O profeta disse para a mulher: Deus está me dizendo que vai te dar um filho. E a mulher nunca engravidou. Ainda dá prazo, viu, irmãos? Tal tempo, tal hora. Já Sara foi diferente, né? O anjo disse, ó, em tal tempo, em tal ano, você vai ter uma criança. E no tempo que o anjo falou, a palavra de Deus se cumpriu. Porque quando Deus fala, Manuel, ele faz acontecer. Porque se tem uma coisa que Deus não tem, é título de mentiroso. Quem é o pai da mentira? O diabo, irmão. Deus não tem pacto com mentira. Deus não tem compromisso com mentira. Deus tem compromisso com a justiça e com a verdade. Como saber se foi Deus ou não que falou? Preste atenção, se vai se cumprir ou não. Se o que o profeta proclamou em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem de quem? Do Senhor. E irmãos, profetizou na tua vida, não se cumpriu? Essa mensagem não veio de Deus. Não veio de Deus. Eu fui num culto e uma pessoa que gosta de entregar profecia, ela pegou o microfone e disse: Deus me fala, Deus me mostra que aqui em cima do altar tem alguém
em pecado. Aí nós estamos todo mundo em cima do altar. Um horror de pastor, de obreiro. Aí ela deixou todo mundo. Entendeu? Deixou todo mundo ali como culpado. Porque jogou na mente do povo, será quem é? Por que que o mesmo Deus que falou para ela que tinha alguém em pecado, não foi lá onde o rapaz e disse, desça, porque você está em pecado? Porque Deus faz isso. Desça do meu altar, porque você está em pecado. Aí joga uma palavra dessa para dizer que é profeta. Para o povo saber que ela é profeta. Irmão, tem muita gente brincando com profecia e vão se queimar. Porque quem brinca com fogo se queima, irmãos. Profecia é coisa séria. Essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Tem gente que tem medo de profeta falso. Eu não tenho. Profeta falso não me bota medo, irmãos. Não tenha medo de profeta falso, de profeta mentiroso. Não tenha medo de ameaça dele. Se ele te entregar uma profecia e você dizer, irmãos, essa profecia é da carne, eu não estou passando por isso, eu não estou fazendo isso que o senhor está dizendo aí nessa profecia, e ele lhe ameaçar, Deus vai te pesar a mão, você está repreendido, em nome de Jesus, Deus vai pesar a mão em você, mentiroso. Essa é a realidade. Não tenha medo de falso profeta. As profetadas estão aí. E nós temos que ter cuidado com profecia falsa. Abra sua Bíblia. Em Mateus, eu vou encerrar em Mateus 7. Abre aí, Mateus capítulo 7. Enquanto eu bebo água, vocês abrem a Bíblia. Mateus 7, igreja. Bem explicado, irmãos. Eu não estou dizendo que toda profecia é falsa. Mas procure conhecer a Bíblia. Procure ter intimidade com Deus para você discernir o que é de Deus e o que não é. Para você não ser enganado por um falso profeta. Irmãos, tem pastores que levam um horror de gente de outra igreja entregando profecia. Teu tempo aí acabou. Deus está me dizendo que é para você congregar comigo agora. Olha, irmão Ribama, sai daí. Deus está me mostrando que é para tu vir para cá. Ele não quer ganhar os perdidos. Ele já quer ganhar quem está na igreja. Ensinado, doutrinado. Não quer ganhar quem está lá fora, caído, bêbado, não. Ele quer ganhar quem já está ganho, pescando no aquário dos outros. E através da profecia, não, teu lugar é aqui, Deus me mostra que tu está no lugar errado, o teu lugar é aqui comigo. É aqui que tu vai crescer, é aqui que tu vai prosperar. E o caba vai na lábia dele. E quando pensa que não, a igreja dele está cheinha de crente que ele ganhou através de falsa profecia. E eu já disse, o falso profeta, ele não vai para o céu, e quem está seguindo ele, também não vai. Olha só, Mateus 7,15, nós vamos encerrar aqui, viu, irmãos? Mateus 7,15, vai até o 20. Diz assim, ó, cuidado com os falsos, o quê? Profetas. Jesus está mandando nós tomar o quê, igreja?
Cuidado, tome cuidado para você não cair nesse buraco, tome cuidado para você não ir para o inferno, tome cuidado para você não ser enganado. Jesus está dizendo, tome cuidado com o falso profeta. Por quê, Senhor? Porque ele existe e ele está entregando falsa profecia. Tome cuidado com ele, tome cuidado com o falso profeta, porque se ele te enganar, ele vai levar a tua alma para o inferno. Tome cuidado com o falso profeta. Cuidado com o falso profeta. Eles vêm a vocês vestidos de peles de quê? Como é que eles vêm vestidos? De ovelha. Irmão, o que é isso? Ele vem disfarçado para entrar no nosso meio, para nós não o ver. Ele vem vestido como ovelha, ele vem trajado como uma ovelha, do jeito das outras, para se entremear no meio. Por que ele vem disfarçado? É por isso, missionária Silvanete, é que Jesus está dizendo cuidado, porque ele vai vir disfarçado. Ele vai parecer com uma ovelha. Ele vai vir disfarçado. Ele vai vir dizendo que ele é crente também. Ele vai vir dizendo que ele também aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele vai encostar perto de ti com um objetivo: tirar você da presença de Deus. Olha só. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. O que é que um devorador faz? Ele passa a mão na pessoa? Ele devora. Repara que o falso profeta, ele tem uma missão, Manuel, é devorar as ovelhas. Agora, irmão, veja como é perigoso o falso profeta. Como é que você vai saber se ele está vestido como você? Por isso é que Jesus diz, tomem cuidado, porque ele está vestido como vocês. Olha só, vamos lá. Lobos devoradores, vocês os reconhecerão por seus frutos. Irmão, uma pessoa de Deus, ela tem um bom, o quê? Testemunho. Eu conheço pessoas, não é daqui da nossa igreja. Eu conheço pessoas, irmãos, de outros ministérios, que eu já vi em culto lá, e a gente sabe que são tudo enrolado. A vida é desmantelada, mas no culto é o crente mais espiritual que tem. E é a mão na cabeça do povo, falando em língua, entregando profecia. Aqui nessa cidade, a pessoa não tem bom testemunho, compra e não paga, é enrolão, é mentiroso, e na igreja é o mais santo que tem. Fora de lá não tem compromisso, dentro é o mais santo. E é o profeta da igreja. Eu não vou dizer o nome por ética. Diz que é o nome que faz o fuxico, né? O pessoal usa essa expressão. Olha só, vão ouvindo. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas?
Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto o quê? Dá fruto bom. Toda pessoa que é de Deus, os frutos dela são o quê? São bons. Você vê que realmente, através da sua vida, do seu testemunho, do seu caráter, você vê que essa pessoa é de Deus. É uma pessoa que já nasceu de novo. É uma pessoa que se consertou com Deus verdadeiramente. É uma pessoa que confessou seus pecados, abandonou e está vivendo para a glória do Senhor. E eu encerro. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá fruto o que, igreja? Dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto o quê? Fruto ruim. Um crente verdadeiro, ele não produz coisa ruim. Ele produz o que é bom. Ele não produz coisa ruim. Toda árvore que não produz bom fruto é o que, igreja? Toda árvore que não produz bom fruto é o que? Cortada e lançada aonde? No inferno. Esse fogo aqui é no inferno, irmãos. Assim, pelos seus frutos, vocês o que? Os conhecerão. É através da vida da pessoa, do testemunho dele e dela, é que você sabe se ele é verdadeiro ou se ele é falso. É através do seu fruto, é através da sua vida, é através do bom testemunho, do bom caráter. A Bíblia diz que Jó era reto, ele era temente a Deus, reto, ele se desviava do mal, e Jó andava com Deus. Tinha fruto, tinha vida no altar, tinha vida que agrada ao Senhor. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra e dizer para os irmãos que na próxima quinta nós vamos continuar o estudo sobre os falsos profetas, para que nós venhamos receber base, para nós não sermos o que? Enganado, porque eu vou repetir, se você for enganado por um falso profeta, você perderá a sua salvação junto com ele. Tome cuidado com quem coloca a mão na sua cabeça para lhe entregar profecia. E veja se o que ele está falando bate com sua vida. Porque a pessoa vai dizer: Deus me mostra que tu está chorando de madrugada. Deus me mostra que tu está orando de madrugada. A pessoa não está orando e nem chorando de madrugada. Aí você já dá de detectar que isso é o quê? Uma falsa o quê? Uma falsa profecia. Aí você está em pecado, você não está fazendo a vontade de Deus, aí o profeta bota a mão na tua cabeça, Deus manda te dizer que ele está se agradando. Meu Deus, eu estou em pecado, e o Senhor manda me dizer que está se agradando de mim, pois então eu vou continuar. Tem como a gente saber, irmãos, se a profecia é de Deus ou não. Repare se o profeta olhe para o testemunho dele. Se você não conhecer a vida dele, tome cuidado. Se o profeta, você o conhece,
Você sabe que ele é homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, ela tem um bom testemunho, um bom caráter, compra e paga, tem um nome limpo, zela para agradar a Deus, para viver na presença de Deus. 99% essa profecia virá do Senhor. Mas se é desmantelado, se o testemunho é um fracasso, não deixa botar a mão na sua cabeça. E nem receba essa profecia. Porque Deus usa quem está na brecha, quem está em comunhão. Quem entendeu a palavra? Ficou alguém sem entender? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão aprendendo a não cair na falsa profecia. Irmãos, muitos já foram destruídos,